tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está nos vendo. Eu sou Luara Long. Eu sou Felipe Carvalho. E esse é mais um Pode Fritas Fritas Oficial. Oficial. Eu sempre não. Quase, né? Uma hora sai, querido, uma hora sai. A gente fica treinando. E hoje nós estamos com a maravilhosa Vanessa. Corintiana roxa. Roxa, adorei nos que veio uma estádios de xingar a corintiana mãe aqui. do juiz. Aí ela sempre, né? fica lá, xinga a mãe. Senhora juiz, ela, viu? Tá vendo? Ela. Sou eu aqui. Eu prefiro xingar o adversário, né? Mas tem hora que tem que xingar o juiz, não tem Mas como. juiz não é adversário, acaba sendo adversário. Principalmente quando joga contra o Flamengo, né? Aí o juiz tá Vixe, jogando com o eita, Flamengo. nós. Sabe que eu sou flamenguista, né? Vixe, então eu já Não, comecei bem. Brincadeira, meu. Obrigado pela sua presença, muito obrigado por vir aqui compartilhar com a gente esse momento, né? Queria que você se apresentasse pro pessoal. Quem é a Vanessa? Quem é a Vanessa? Onde Vanessa nasceu? De onde Vanessa veio? Como foi a infância de Vanessa? Vamos lá. Primeiro, eu que agradeço, né, o convite, estar aqui com vocês. É uma honra. Obrigada. Amei. E já vou amar mais ainda resenhar um pouquinho Por sobre o que eu favor. amo, né? Vamos lá. Eu nasci em São Paulo mesmo, capital. Sou filha de porco. Isso Putz. mesmo. Meu pai é palmeirense, torce pro rival. Cara, convivência boa, né? Né? Você viu saudável, né? Sensacional. Nem sei o que é Já briga teve dentro de casa. umas trocas de soco? Seu pai nunca te Não. bateu assim? Não, assim, já tomei umas palmadas por Você é outro corintiana, pô, e apanhava o dobro, né? Não, ele brinca, que desgosto, né? Quando eu fiz a Nossa. tatuagem, Puta. eu fui mostrar ele, meu Deus, que desgosto. E ele faz umas brincadeiras, né? Ah, eu teria largado na maternidade, se eu soubesse. Mas os Muito três bom, filhos, muito né? bom. Eu tenho uma irmã mais nova e um Aham. irmão mais velho. Os três são corintianos. Meu pai não conseguiu convencer ninguém, tivemos bom gosto e somos... É isso, Eu não né? posso concordar Ou com você você, nasce com mas- bom gosto. Mas assim, eu vou concordar Ai, acho porque que é eu já início de descobri conversa. seu time, não Flamengo, então. É, eu vou ter que concordar, mas eu não vou concordar. Mas Não eu vai vou tá ficar quieto. felizinho, Não vou né? concordar Tá porque- felizinho. Não, porque meu time é horrível. Não é. Ah, achei que o seu time era o Não. time verde. Não. Já Não. foi. O time dele já foi bom. Já foi bom dia. Vixe, então é São Paulo. É, É Tricas. É o Tricas. fria e calculista. Direto e reto aqui, ó. Direto. Mas eu conheço muita gente que fala assim, nossa, você gosta muito de futebol. Eu também era fanático, mas agora eu não ligo não. Eu falo, você é São Paulino? A pessoa fala, sou. É, o meu caso. Porque depois da minha geração, assim, eu fui feliz até minha infância. Até o Raí. Não, até minha infância, quando eu tinha uns 12, 15 anos. Aí ganhou o Mundial e tal. Depois disso, daqui pra frente é só pra trás, minha querida. Não fui mais feliz em nada, só passo nervoso, estresse. Eu falei, eu vou ficar quietinho, porque senão depois eu vou ter um infarto. Tem que pôr ponto de safena. Então deixa. Abandonei o futebol. Meu irmão ainda que vai no estádio todo jogo. Falou, não tenho mais... Guerreiro ele, né? Guerreiro? Eu falei, como? Eu acho que é masoquista, né? É, Gosta de sofrer. Gosta de apanhar, É. gosta de... Falei, Luca, para com essa vida, irmão, para. Eu, esses últimos anos, foi quando eu de fato comecei... Então, já tem um bom tempo. Eu comecei a ir no estádio em 2007. Eu sou nascida em 89, Aham. então eu vou fazer 34 anos aí semana que vem, dia 13. Caraca. E meu pai nunca me levou ao estádio justamente por isso, né? Por torcer pro rival. Aham. Ele sempre teve muito medo também. Até pra comprar, assim, camiseta, ele falava, É que não. torcida organizada é fogo, né? Porque, tipo, é muita... Assim, entre eles, não julgo cada E um os seus problemas, antigamente, né, mas... quando era a torcida mista, hoje em dia é um jogo do Corinthians, só vai ter corintiano. Então eu vou de camiseta, de É um metrô, pouco mais tranquilo. é melhor, assim, pra família ir, né? Se for, mesmo que seja um clássico. Mas muitas vezes ainda evita, né? É você ir torcida com um única o clássico, né? É. Inclusive, eu fiz uma loucura no último jogo do Majestoso. Que majestoso, né? É... Eu sou flamenguista, lembra? Ah, é verdade, né? Eu fui na torcida do São Paulo, né? A paisana, Nossa. pra assistir o Corinthians e São Paulo. O São Paulo e Corinthians, né? Que teve no Morumbi. Caralho. Porque, assim, eu gosto de estar no estádio, eu gosto de apreciar o futebol. Então, naquele momento, eu até falei, eu não recomendo, eu não indico. Não é perigoso, porque alguém pode não conseguir se controlar Às e vezes comemorar alguém um te gol. reconhece também, pode Muita dar gente ruim. falou isso. Mas eu fui ali, eu falei, eu vou como uma telespectadora. Aham. Eu não vou como uma torcedora. Tanto que eu cobri a tatuagem, estava com uma camiseta branca e fui assistir ao jogo como uma apreciadora do esporte, do futebol. E porque eu precisava dar sorte pro meu time, tirar esse tabu, quebramos o tabu, era porque eu tava lá, entendeu? A próxima você não vai, galera. A próxima eu vou dar uma ligada ali pros meus contatos, pra barra Ai, ali. meu Deus. Vamos parar com isso. Invejoso, né? Invejoso. Deu certo. A única coisa que a gente tinha pra comemorar, ela vai e quebra. Ah, tá de brincadeira também, né?
Eu comecei, era pra falar sobre onde eu nasci, eu já saí falando de futebol, Não, né? já vai. Mas Muito aqui normal. assim, Tá a no gente sangue. começa num lugar, de repente a gente muda. Não, Aqui aqui a gente é muito conversa assim. aleatório. Esquece. Daqui a pouco a gente nem vai lembrar o que a gente tá falando, ela que ainda que lembra. Mas a gente não vai lembrar. A minha Daqui cabeça é pouco tipo a gente um Google Chrome. Eu vou abrindo as Já abinhas e não vai. fecho nenhuma. E deixa Escreve tudo um monte- aberto, né? Tudo aberto. Você vai ver, tem 100 abinhas volta. Aí ali. daqui a pouco você fala, o que eu tava falando mesmo? Não, volta, Ok, volta, não, volta. pera. Finaliza isso aqui. Você tem irmãs ou irmãos? Irmãos. Uma irmã e um irmão. Ah, E sempre você morou é em mais São velha? Paulo? Eu sou do meio, né? Nossa, É que duas o Filhos do perguntas, meio né? são difíceis, né? É difícil ser filho do meio. Da minha mãe eu sou a mais velha, porque o meu irmão é por parte de pai só. Uhum. Meu pai casou aos 18, teve meu irmão. Se separou com 19, então não conviveu muito, né? E aí 10 anos depois ele conheceu minha mãe, casou, teve eu e depois minha irmã. As duas nascidas no dia 13, meus pais são meio biruta. 13 Eu sou 13 de fevereiro de 89 e minha irmã 13 de novembro de 90. Então Nossa, eu falo que meu aniversário de um ano, meus pais comemoraram. Comemoraram bem zaço, né? 9 meses depois minha irmã nasceu. Então a diferença é Puta. muito pequena, assim. Eu comecei, a primeira vez que eu fui no estádio, inclusive, foi com a minha irmã e alguns amigos que em 2007. Corinthians e Noroeste, 2-1 pro Corinthians. E qual foi a derrota mais pesada assim, que você teve no estádio? Eu não vou dizer derrota, mas acho que foi o jogo mais revoltante, assim, que eu fiquei mal mesmo. Mais antigo é o de 2013, Corinthians e Boca na Libertadores, né? Aquele do assalto do juiz, do Amarília. Marília. Esse foi revoltante, mas ao mesmo tempo foi incrível estar lá, o que a torcida fez após o jogo. Que Porque apoiou. a gente cantou muito, gritou muito, mas assim, foi é que não foi uma derrota, né? Foi a não classificação, foi a eliminação naquele jogo. E pra mim, eu acredito Contexto, muito né? que aquele ano nós seríamos bicampeões da Libertadores, era favorito, tava com um time encaixadinho. Foi logo depois que ganhou a Libertadores. Foi, né? a gente ganhou em 2012. Veio, assim, tava voando o time, tava muito encaixado. Éramos mais os favoritos. revoltante, assim, Foi mais- muito revoltante. E eu acho que esse também, que não foi derrota, o mais recente foi também a final da Copa do Brasil. Eu estava no Maracanã contra o Flamengo. E assim, a gente estava com a mão na taça. O primeiro jogo eu tava aqui na Arena, fui também. Aquele pênalti não dado foi revoltante. E lá, os dois acabaram sendo um empate, né? Mas na decisão de pênaltis, nós ali... Deixou- É muito pouco, por muito pouco. Então, o ano passado ficou essa sensação do quase. Então, Engasgado, acho que são né? 2 Ficou jogos que, assim, estão latentes, assim, frustrantes, marcantes no assim, meu né? coração, Cara, e você acha que vocês vão participar de alguma final esse ano? Putz, olha, eu sou uma pessoa emocionada, muito emocionada. Eu falo, não vou me iludir, não vou me iludir. Ó, a gente vai De jogar repente. contra o Água Santa. Quem é a Água Santa? Não vou me iludir. Chegou lá contra o Água Santa, fez o que fez, eu já tô iludida. É campeão, pintou o campeão, toda emocionada, né? Eu sou muito emocionada. Mas assim, é muito difícil no atual cenário que a gente tem. A gente ainda não tem confiança no técnico, que ele é novo. né? A gente não sabe se ele vai ter peito, vai ter voz pra enfrentar os medalhões. Então, assim... Você acha que ele tá fazendo um estágio pro Tite vir depois? No meio do ano? Então, essa é a doce ilusão de todo mundo, né? Gostaria que isso fosse verdade, sonho com isso. Todas as noites eu sou a viuvinha do time de 2012. Se quiser trazer Sheik de volta, Chicão de volta, todo mundo, eu tô Qualquer um aceitando. que quiser. O pessoal fica bravo, né? Fala, chega de contratar gente antiga, tem que olhar pra frente. Eu falo, não, pode trazer todo Hoje mundo em de dia só 2012. sabe Tava jogador, dando tá certo, difícil. mexeu por Deu quê? tão certo, né? Por quê? Por que foi mexer? E assim, o que o Renato Augusto joga de bola, o que eu gosto muito É do o que ainda Paulinho, tá tem que pra mim. ver. E é o que ainda tá salvando o Corinthians, assim. Porque eu gosto do futebol, né? Eu joguei futebol, tudo. Mas o que tá salvando ali o Corinthians é os mais velhos, velho. Que nem Renato Augusto, que joga pra caraca. Mano, é o Cássio, que todo jogo tá destruindo. Mano, é os mais velhos, cara. Assim, eu não acompanho mais futebol, né? Eu acompanhava, sei lá, quando a gente tinha... Acho que uns 25 anos atrás, né? Você acompanhou. Na época que o São Paulo foi campeão em 92. Mas você também é São Paulina? Não, Nada, corintiana, Alguém por favor. do meu lado, né? Gente, eu vou me favor. retirar aqui, que eu acho que eu tô Tchau, sobrando, tchau, né? tchau, Dunigão. Nossa, dá Boa licença sorte aqui, aí. gente. Pode continuar. Tá vocês 2-1 duas, aqui, igual o placar do último jogo. Antes eu Desnecessário, você acompanhava foi, né? bastante, mas agora você fala assim, Lara, quem joga? Não sei. Cássio, né?
É o caso. sei. Ela não conhece Quem? nem o Cássio. Ela Eu não sabe que ela não assisto na TV. conhece. Ela não conhece o Ronaldo. Conheço sim, para de ser idiota. Não, Por causa Ronaldo do outro brilha podcast. muito no Não, Corinthians. senhor. Não. Não Ronaldo, conhece. Ronaldinho, Kaká. Ô, por Quem é favor. o Ronaldo e o Ronaldinho? O Ronaldinho é esse aqui, assim. Ah, os É o dois são bruxo. desse assim. Não, mas é que um é da minha cor, Os dois, o mano. gaúcho é da minha cor e o outro Ronaldo é aquele que teve uma polêmica com o nome dele. Ele saiu com uma pessoa. Gente, tiveram algumas, vamos né? Não lá. é? Não é? Caraca, Mas ela só é- lembra dos eu- casos. o pá, Ronaldo né? pra mim é ídolo. Maior ídolo, assim. É, não, eu Pra gosto. mim é Ronaldo. Eu não Kaká, sei eu lembro. Roberto Carlos. falar. Kaká Jogou de no que time? Corinthians também, ó, aí, ó. Brasil. Que time que era o Kaká? Não, eu lembro dele na Copa. Péssimo. É o São Paulo. Kaká jogou aonde? No Copa. Brasil. Na Copa, eu lembro deles na Jesus do Copa. céu. Mas eu conheço, não sou Péssimo. retardada. E você viralizou, né? Teve um jornal, né? Então, aqui, como tudo aconteceu, né? Os meus 5 minutos de fama aqui duraram Do um nada. tempinho. Viralizou, você tava na torcida. Como que foi? Conta pra gente como que foi essa mudança. Acho que foi meio que Foi. uma mudança, né? Uma transição, acho que pra você, assim, de ir no estádio e dar um boom, né? Não foi? Hoje em dia eu posso dizer que é quase uma mudança de carreira, né? Continuo com o meu emprego, Aham. mas eu sigo como um segundo emprego, né? Uhum. É hobby, mas às vezes, né, algumas coisas remuneram. O que aconteceu? Vamos voltar ali. 2012, Libertadores, Corinthians e Santos, Pacaembu. Estava lá no tobogã sozinha. Eu vou muito aos jogos sozinha. Porque em 2007 eu conheci o estádio, fui com alguns amigos, gostei muito, mas tinha essa dificuldade de ir, comprar ingresso. Em 2011 eu fui procurar, né? Poxa, não é possível que tenha que ficar numa fila enorme pra comprar ingresso. Rolê. Descobri o sócio torcedor. Fui lá e assinei. Muito mais Então, prático, né? Muito, você compra online. Então eu sou sócia torcedora desde 2011. Com o sócio torcedor, eu passei a comprar ingresso online e comecei sozinha mesmo. Eu falei, eu não vou ficar esperando os outros pra ir pro jogo. Caraca, você Se que eu deu quiser ir pro sorte jogo- mesmo pro título, né? Pô, Você um viu? ex- O um Corinthians ano, né? precisava de mim, cara. Meu, Maravilhosa. Emocionada, você viu Gente como do eu sou emocionada. E aí, em 2012, eu fiz na metade do ano, né? Fui quase todos os jogos de 2011, do meio do ano pro final. Fomos campeões do Brasileirão naquele ano. Então, quando eu fiz, eu fiz um pouco antes do meio do ano, né? A gente tava bem já no Brasileirão, mas... E aí, em 2012, Mas aí eu chegou você acompanhei. pra emplacar. Foi Foi isso. pra trazer Foi o isso. título, né? O ano dourado. Dá pra cortar o microfone, alguma coisa assim? É purga. Não, eu parei ainda pra prestar atenção, achando que era alguma coisa Não, técnica, não leva né? muito a sério o que ele fala, não. Não, desculpa, tá? Eu só tô aqui pra estragar, É. tá? Você me desculpa. Aí, nesse jogo, eu tava sozinha e tinha um cara do meu lado, que era a primeira vez dele no estádio. E ele gritava gol toda hora, antes do gol. Pum. E a gente tem uma Você tem coisa na toque? torcida do Corinthians, Tá. é tradição. Não Entendi. grita gol antes. E assim, tem gente que vai tomar uns na orelha se gritar no meio da organizada. É que o tobogã era do outro lado, né? aham. Eu fui em todos os jogos da fase de grupos na amarela, que é a organizada. Só que aí chegou nesse momento, eu ainda não tinha prioridade de compra. Então começou a ficar Acabou disputado, ainda. era uma semifinal. Aí, Corinthians ganhou. Saiu a capa do jornal. A primeira vez a gente nunca esquece, porque era a primeira vez que o Corinthians chegava a uma final de Chegava. Libertadores. E aí saiu você lá. Eu lá. chorando! E aí, Caraca. essa foto, o pessoal da redação depois me encontrou, né? Puseram no Twitter, a garota da capa, a garota da capa. Era o Diário de São Paulo na época. Já não existe mais, né? Aham. Pelo menos tiragem em papel. E aí, eles me encontraram e falaram, quando sua foto chegou na redação, a gente falou, ela. Porque eles queriam foto de mulher ou criança. Já que era sempre homem. Pra mudar um pouco o estereótipo. E a primeira vez também ser uma mulher, pra mudar, Legal, é uma legal. mudança. E aí eu saí nessa capa de jornal, me levaram pro CT pra conhecer os jogadores. Ai, que legal. Essa capa de jornal me rendeu um filme. Eu Porra. participo do Libertados, que é o filme da conquista da Libertadores. E assim, eu fui, né, gravar, fiquei lá uma hora falando. Vocês já viram que eu gosto de falar. É disso que a gente gosta. É, assim a gente É gosta. disso que a gente gosta. Falar, ó. Aí eu uma hora lá sentada no Pacaembu, falando, e eles gravando. Então, vários trechos meus eu tô falando lá, emocionada no filme. E que mais? Mas no final, assim, aparece os depoentes, né? Os créditos. Aparece Tite,
e Vanessa Alberg. O meu nome está logo abaixo Ali, do ó. Tite. É um sinal. Era Gente, isso. E como foi? Mas você encontrou os caras lá? E no dia do não? CT eu encontrei, menos o Sheik e o Zidanilo, porque eles haviam feito, é uma lenda aí, que eles fizeram um gol contra o Santos, tanto lá na Vila quanto no Pacaembu, e que parece que ganhava folga porque tinha feito gol. Eu não sei. Eu sei que nesse treino que eu Eles fui não logo estavam. depois, eles não estavam. Ah, tá. E era o jogo contra o Palmeiras, na sequência. E aí, o Romarinho estava sendo apresentado. Primeira coletiva de imprensa do Romarinho pra estrear contra o Palmeiras. Eu fui pedir autógrafo pro Romarinho, eu acho que talvez eu tenha sido a primeira pessoa, como o Corinthians, que pediu autógrafo pedir. pra ele. Ninguém Ele conhecia o tremia Romarinho. pra dar autógrafo. Tremia. Caraca. E do lado dele estava o Marquinhos Seleção, que estava jogando pelo Corinthians, foi vendido a preço de banana, né? Corinthians aprende a negociar, Toa, né? Nos Hoje meninos tá da lá, Ô, base. Corinthians. Não, agora tá negociando um pouco melhor, né? Mas ainda a gente tem umas falhas que a gente fala, meu Deus, o que O acontece? problema é que às vezes tem muito, envolve muita grana, né? Acaba Yuri Alberto, que aí vão levar o No- Robert... empresário, É que- né? é Acho que- que é empresário que acaba, ao mesmo tempo que acaba, ele, tipo, dá uma mão Ajudando. e tira com a outra, tá ligado? É. Porque, assim, traz, ok, só que nem eu, particularmente, do negócio do Yuri Alberto, ela vai meio que moscar agora, porque ela não entende. Ah, é. Que nem o Tô negócio... aqui de telespectadora de vocês. Que nem o negócio do Yuri Alberto. O Corinthians, você entendeu? O Corinthians comprou o Yuri Alberto. Vê se eu tô errado, tá? Porque não é no meu time, mas um pouquinho eu entendo. Ele comprou o Yuri Alberto e cedeu, tipo, 2 jogadores. Acho que 2, né? Que o foi Robert, um era que É, tá titular, Leve 2, pegue um, que é o leve do dois. É o Queiroz. do Queiroz. que tá E o do titular, Queiroz, moleque é bom pra nesse ano, caramba. ele ganhou o troféu de... Não sei se foi revelação. Revelação. Foi. Foi. E ele é novo. Então o Corinthians podia ganhar muito mais grana com ele. E vender um outro Robert Renan também, que é um zagueiro. Que né? ele é Tá- um zagueiro da base que tá muito bem. Que tá subindo, tá meio que voltando, tipo, a dar esse ano. Acho que esse ano era o ano dele fincar, porque o Corinthians, né? Desfalcou o time pra pegar um jogador, foi isso? Na verdade, não chegou a desfalcar, porque eu entendo hoje que é uma necessidade do Corinthians um centroavante que faça gols na qualidade Não, do ele é Yuri perfeito, Alberto. Ele é perfeito. A gente precisava do Yuri Alberto. E, por um lado, o Corinthians tá sem dinheiro. O Corinthians não contratou um técnico por falta de dinheiro. O Corinthians Efetivou parecia- um estagiário, que é o que a gente fala. O Lázaro, ele era assistente ali. E aí, por isso que a gente fala da falta de experiência. Estou com o Lázaro, apoio. Tô torcendo muito pelo sucesso dele, mas assustou essa notícia. Aham. Então, o Yuri Alberto, que é um jogador de milhões, né? O que aconteceu? Ele conseguiu fazer essa negociação sem tirar R$1 do bolso, no final das contas. Então, por um lado, foi uma forma... Sim. Ele se virou com o que ele Perdeu de tinha. um lado, Perdeu do outro. jogadores, mas trouxe... Eu acho que nesse momento